E aí, pessoal, vamos falar sobre o intervalo QT? Escolhi falar sobre isso por conta do coronavírus, as medicações que estão em teste para corona, muitas delas alargam o QT, então a gente vai aprender a medir direitinho para não também suspender a medicação sem necessidade, né? Então, hidroxicloroquina, azitromicina, medicações em teste e que alargam o QT definitivamente, tá? Lopinavir e ritonavir, que é o Caletra, tem a possibilidade de alargamento do intervalo QT, enquanto remdesivir e interferon alfa não tem essa descrição de alargamento, tá? Muito importante nos pacientes usando essas medicações que podem alargar o QT é monitorar eletrólitos. Todas as hipo podem causar QT longo. Então, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia podem causar alargamento QT, tá bom? Tem que monitorar. Então, o intervalo QT, onde que a gente vai medir? Então, do início da onda Q até o final da onda T. Se não tiver onda Q, a gente pega do começo do complexo QRS. Pode ser uma onda R ou uma onda S. A gente pega do comecinho do complexo QRS e vai até o final da onda T. Beleza? Quais derivações a gente deve olhar? Então, isso daí é bem variável, tem até um pouco de contradição na literatura, tá? Eu separei aqui duas referências bibliográficas que falam o seguinte: V2 e V5 é de fácil identificação, V2 e V3 as derivações mais longas, que o intervalo QT vai estar mais longo, e que V2 e V5 pode ser difícil de determinar o final da onda T por conta da onda U, tá bom? Principalmente em crianças e adolescentes. Então, ele diz aqui que mais longo é V2 e V3 e que fácil identificação é D2. Mas olha só a contradição, né? A gente tem um livro muito bom que é do João Tranchese, que diz o contrário. Ele diz que onde medir, né? Na nossa referência anterior, falava que D2 era um lugar bom. E aqui ele fala que a derivação, bom, onde medir? Com maior amplitude e limites nítidos, para a gente não ter dúvida onde começa e onde termina o intervalo QT. E que geralmente esse lugar é V2 ou V3. Né? E onde o QT é mais longo, ele fala que é na derivação D2. Mas que D2, por ter uma baixa amplitude e pode ter às vezes uma fusão da onda U, na prática pode não ser um lugar tão bom de se medir o QT. Então veja só. Nessa referência diz que D2 é de uma fácil identificação e aqui diz, na verdade, que D2 é uma difícil identificação. Então, o que eu iria sugerir para vocês é fazer como o João Tranchese diz no livro dele. Na derivação com maior amplitude e limites nítidos. Nessa onde você não vai ter dúvida onde começa e onde termina o QT. Joia? Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, se eu olho aqui no eletro de cima, eu vejo bem onde inicia o Q e onde termina a onda T. Agora vamos para o exemplo de baixo, olha só. Essa onda ela é meio oscilante aqui e a onda T parece que ela vem até aqui, ó, que vem terminar aqui. Então como é que a gente faz nessa situação? Que é muito importante, acho que é um ponto principal da aula. Então, ó, passa uma linha de base aqui, ó, a partir do intervalo PR, passa uma linha de base, passa uma linha no pico da onda T e depois agora a gente vai passar uma linha aqui, ó, nessa rampinha da onda T aqui, ó. E aí a gente tem um ponto de intersecção da linha de base com essa rampa. Esse ponto de intersecção é onde vai terminar a nossa onda T. Então, nossa onda T não termina aqui. Nossa onda T termina aqui, tá? Olha a importância disso. Então, o nosso intervalo QT é este. Nosso intervalo QT é este. Beleza. Então, aprendi a ver onde começa e onde termina o intervalo QT. Agora eu preciso corrigir. E por que eu preciso corrigir? Porque o intervalo QT ele varia de acordo com a frequência cardíaca. Então, existem várias fórmulas. Eu vou mostrar a primeira fórmula para vocês, que é a fórmula de Bazet, classicamente mais utilizada, tá? A fórmula é que o QT corrigido, QTC, é igual ao QT dividido pela raiz quadrada do intervalo RR. Vamos fazer junto? Ó, o QT, eu medi aqui 14 quadradinhos. 14 vezes 0,04 daria 0,56. Aí o intervalo RR, eu medi aqui 22 quadradinhos. Então, da ponta de um R até a ponta do outro. 22 quadradinhos vezes 0,04 daria 0,88. A raiz quadrada de 0,88 é 0,9. Aí agora é só jogar na fórmula. Jogando na fórmula, se eu colocar tudo em segundos, dá 0,597. Aí eu multiplico por 1000 para poder passar para milissegundos, que daria 597. Olha, muito importante nessa fórmula é que você coloque, faça a raiz quadrada do intervalo RR em segundos, tá? Se não fizer em segundos, se você fizer o intervalo RR em milissegundos, a fórmula vai dar errado, tá bom? Importante aí uma dica para vocês na fórmula de Bazet. Certo, Bazet é o mais utilizado. O que diz a nossa diretriz? Então, nossa diretriz diz o seguinte, que a fórmula de Bazet é amplamente utilizada,
só que ela tem limitações para frequências cardíacas menores que 60 ou superiores a 90. E aí a gente deve utilizar então o quê? Fórmulas lineares como as de Framingham ou Hodges. Então vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui um comparativo. Então a fórmula de Basset, a fórmula de Framingham e a fórmula aí de Frederícia. Tudo bem? Então só para vocês verem que numa frequência de 60, os QTs corrigidos, se eu tivesse um QT de 400, se eu fosse corrigir esse QT de 400, em qualquer fórmula, meu QT corrigido dá o mesmo 400. Agora, olha só, conforme a gente vai aumentando a frequência, 447, 31, 516, 462, 632 no Basset, 492 no Framingham. Então, olha só, o Basset já dá um QT longuíssimo, enquanto a gente vai ter aqui com o Framingham um QT não tão longo assim, certo? Então, a gente superestima demais o QT com frequências mais altas quando a gente usa a fórmula de Basset, tá? Então, se eu fosse fazer comentários de algumas das formas de QT para você. Então, Basset eu diria o seguinte, classicamente utilizada, só que tem baixa acurácia nos extremos de frequência, tá? Frederícia tem uma correção mais acurada do QT do que o Basset, assim como a fórmula linear de Framingham e a fórmula linear de Hodges, que são ambas sugeridas pela diretriz. Eu trouxe aqui com asterisco Frederícia e Framingham, porque tem um estudo, tudo bem que é unicêntrico, mas que, comparativamente, estas duas fórmulas com Basset superestimou o intervalo QT 3 vezes mais do que essas fórmulas aqui abaixo, tá bom? Então, a gente teria uma tendência a utilizar mais Frederícia ou Framingham para não superestimar tanto o QT e, às vezes, suspender uma medicação que estava sendo usada no paciente como primeira linha, porque o QT deu longo, né? Então, o Basset pode superestimar e a gente acaba tirando uma medicação de primeira linha em qualquer doença, né? Lembrando que no coronavírus não vai ter o primeira linha ainda, que está tudo em teste, certo? Beleza. E o que é um intervalo QT corrigido normal ou longo, né? O intervalo QT corrigido normal, contradições na literatura. Então, diretriz brasileira de eletro, 450 homem, 460 criança, 470 mulher. E aqui, ó, a gente no UpToDate falam valores diferentes. Eu sugiro que a gente siga este. Por quê? Porque lembra o trabalho que eu falei no slide anterior, que comparava duas fórmulas com aquela de Basset? Então, eles encontraram que a média normal era exatamente essa. Ó, no homem menor ou igual a 450 e na mulher menor ou igual a 470. Então, eu iria sugerir para vocês utilizar esses valores como normais. Beleza? Qual é o problema de ter um QT longo? É você poder desenvolver uma arritmia chamada taquicardia ventricular polimórfica, conhecida também aqui, né, como torsade de Pointes, ou torsade de pointes. Em português, torção das pontas, como se fosse uma TV que eu estivesse torcendo as pontas aí. Por que isso acontece? Né? Por que está relacionado com QT longo? Então, olha só, quando eu tenho um intervalo QT muito longo, qualquer extrasístole pode cair no meio da minha onda T. Então, olha só, a extrasístole é uma despolarização acontecendo no momento que eu estava repolarizando o meu miocárdio. E isso pode gerar, então, um fenômeno de R sobre T e deflagrar uma taquicardia ventricular, nesse caso, polimórfica, bidirecional ou torção de pontas, aí, o torsade de pointes. Tá bom? Uma situação muito grave. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês no intervalo QT. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí, até a próxima.